Já chegamos com a vinheta de eleição. Sim, temos muita coisa para a gente falar hoje, mas bora começar vendo o que foi o primeiro dia de campanha dos candidatos ao Planalto. A gente vai te contar em instantes como é que está nessa segunda-feira, quais são os planos, onde é que cada candidato está, qual que é a repercussão de tudo que aconteceu ontem. Mas é importante que eu me atente primeiro a este ontem, tá? Para a gente poder relembrar e tudo aqui no maior equilíbrio. Como é que foi esse primeiro dia de campanha de cada um dos principais candidatos? Lula lançou a campanha de reeleição à presidência no ABC, aqui de São Paulo, São Bernardo do Campo, uma das principais cidades, da grande SP, que é berço eleitoral do petista. No discurso, falou sobre a criação do Ministério da Segurança Pública, exaltou as mulheres, falou sobre crime organizado, mandou-lhe uma bela crítica a Dias Toffoli também, por não ter permitido que ele fosse ao enterro do irmão. Enfim, Danilo Moliterno é quem acompanhou e traz esse resumo para a gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou a sua 7ª campanha presidencial em busca de seu 4º mandato aqui em São Bernardo do Campo, na Vila Euclides, no estádio 1º de Maio. Foi aqui, no final dos anos 70, início dos anos 80, em que Lula ganhou protagonismo na política quando liderou as greves do ABC. A ideia do evento foi se utilizar dessa história, especialmente mirando o eleitorado jovem. Existe uma percepção na campanha de Lula de que o jovem, as pessoas com menos de 30 anos no Brasil, não conhecem o Lula pré-presidente, o Lula sindicalista. E a ideia foi fazer um evento que significasse a volta às origens, apresentando essa versão de Lula. Para além de mirar o eleitorado jovem, também um evento que mirou o eleitorado feminino. Primeiro, com a abertura dele, que ficou por conta de 2 mulheres, Benedita da Silva, deputada e candidata ao Senado pelo Rio de Janeiro, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Lula, na sua convenção partidária, quando lançou a sua candidatura no início do mês, havia dado uma bronca em aliados por não terem incluído mulheres entre as oradoras nos discursos. Portanto, agora o PT faz um ajuste de rota. Lula também, no seu discurso, fez acenos a esse eleitorado, voltando a pedir igualdade, por exemplo, salarial entre homens e mulheres. Portanto, um pouco do que tivemos por aqui nesse início de campanha e discurso de Lula. Para finalizar, vale dizer que o presidente e candidato à reeleição também tocou em um dos pontos que deve permear toda a campanha: segurança pública. Voltou a pedir a aprovação da PEC da segurança pública, que dá mais atribuições ao governo federal no que diz respeito a esse tema e que possibilitaria a criação de um Ministério da Segurança Pública, que, na visão de Lula, ajudaria a combater o crime organizado, especialmente nas favelas. Se for aprovada a PEC da Segurança Pública, eu vou criar o Ministério da Segurança Pública para dividir responsabilidade com estados e municípios, para a gente libertar o povo das vilas mais pobres e que tem quadrilha que manda na vila. Está ali então o candidato à reeleição citando ali as questões de comunidades, falou também bastante sobre para quem acha que é dono de uma comunidade, para quem acha que é dono de uma região que fica às margens, das regiões centrais, essa pessoa tem de ir presa e tudo mais. Trouxe ali todo um discurso que a gente vai compreender com vocês os efeitos daqui para frente. Assim como tivemos também neste domingo, Flávio Bolsonaro, do PL, também escolheu o berço político para esse primeiro dia de campanha. Sim, foi um ato na praia de Copacabana, no RJ, e fez ataques ao principal adversário, Lula, e falou ainda sobre corrupção e o assunto do INSS. Luciana Amaral foi quem acompanhou tudo isso. Ao lado de aliados, Flávio Bolsonaro deu a largada à campanha num ato na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, que durou cerca de 2 horas. Ele usou uma camisa amarela com o escrito "Meu partido é o Brasil", parecida com a que o pai, Jair Bolsonaro, estava usando quando sofreu a facada em Minas Gerais, em 2018. Flávio usou grande parte do discurso para criticar o atual governo Lula, fez falas sobre corrupção e Lulinha. Segundo Flávio, o escândalo do INSS chegou ao gabinete presidencial. Ele até usou isso como gancho para apresentar melhor Alfredo Gaspar, seu vice, que foi relator da CPMI do INSS. O discurso teve um foco muito grande também nas mulheres, parte que a campanha quer atrair. Sua esposa, Fernanda, também discursou brevemente.
O ato ainda teve vários momentos que remeteram ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, Flávio buscou passar uma mensagem de identidade própria. Ele diz que está preparado para ser presidente com base em sua experiência. Disse, inclusive, ser o único candidato capaz de resgatar a credibilidade do Brasil perante o mundo. Isso nas palavras dele. Falou que Lula briga com todos os países, menos com ladrões, assassinos e estupradores. Além da redução da maioridade penal para alguns casos, Flávio voltou a dizer que vai classificar organizações criminosas como terroristas. A gente vai fazer um governo com responsabilidade, vamos enxugar despesas, as despesas vão voltar a caber dentro do orçamento, a taxa de juros vai cair, o Brasil vai ter um ambiente de negócio favorável para atrair investimentos e a gente vai meter o cacete em vagabundo. PCC e CV vai ser classificado como terrorista, vamos fazer redução da maioridade penal, estuprador de mulher vai ter que sofrer castração química e é daí para frente, porque quem tem que andar seguro na rua é o brasileiro de bem e não os bandidos. O povo brasileiro cansou, o povo brasileiro está com nojo do PT, quer mudança e a mudança é com Flávio Bolsonaro. Aí a fala, portanto, de Flávio Bolsonaro, que conversou com o público ontem no Rio de Janeiro, citando diferentes assuntos, um deles a maioridade penal, que inclusive é um dos que nós já tratamos. Na semana passada a gente estava falando sobre isso, né? Sobre ter havido ali a criação de uma comissão e todo o debate para levar adiante, quem sabe, a ver, de acordo com os interesses do Congresso, esse assunto de maioridade penal. Temos também o mineiro Romeu Zema, ex-governador de Minas, passou pela região norte do estado. No primeiro dia de campanha, o candidato do Novo falou sobre a relação do governo atual com os Estados Unidos e afirmou estar convicto sobre o segundo turno. Daniela Malman é quem acompanhou. Montes Claros, a maior cidade da região norte de Minas Gerais, foi a escolhida por Romeu Zema para dar início à campanha eleitoral para a presidência da República. Zema chegou aqui na cidade pela manhã, onde participou de uma missa na Igreja da Matriz e depois fez um ato político na Praça da Matriz junto ao eleitorado. Conversou também com jornalistas, onde trouxe o tema da política externa em relação a Brasil e Estados Unidos e criticou o governo atual em relação a medidas que foram tomadas depois do tarifaço americano. Zema ainda fez uma caminhada até aqui ao mercado municipal, um símbolo da cidade de Montes Claros, onde conversou novamente com o eleitorado e tomou o tradicional cafezinho e comeu o biscoito de queijo. Zema ainda se encontrou com candidatos a deputados estaduais e federais pelo Partido Novo durante um almoço fechado. A escolha de Montes Claros foi estratégica. Em 2018, quando Zema foi candidato ao governo do estado, recebeu mais de 44% dos votos aqui na cidade. E em 2022, quando foi candidato à reeleição, teve mais de 56% dos votos, sendo o candidato mais votado com folga. Segundo a assessoria do Zema, a escolha também foi pessoal em relação ao ex-prefeito da cidade de Montes Claros e ex-deputado federal Humberto Souto, que faleceu em 2025 e por quem Zema tinha admiração, então escolheu Montes Claros também como uma forma de homenageá-lo. Aos jornalistas, Zema falou também sobre o que fez por Montes Claros e pela região norte durante os 2 mandatos que esteve à frente do governo de Minas Gerais e afirmou que estará no segundo turno e que terá o apoio de toda a direita. Vamos conferir uma fala dele. Eu já disse que no segundo turno, qualquer um que tiver contra o PT tem o meu voto. E eu estarei, tenho certeza que vai ser a mesma história que nós assistimos aí no Chile 6 meses atrás. Diversos candidatos da direita, todos concorrendo em primeiro turno e trabalhando juntos no segundo. Vamos agora com Ronaldo Caiado, reiterando aqui para você que acabou de chegar na CNN Brasil. Primeiro, bom dia, bem-vinda, bem-vindo ao Live CNN na área. A gente começou aqui o nosso jornal, tem bastante coisa para te contar de agora, tá? As novidades, segunda-feira de manhã. Porém, é importante que a gente contextualize como foi o ontem, o início das campanhas, e ao contextualizar, tem que ser aqui equilibrado, tudo bonitinho, ao mesmo tempo para todo mundo, tá bom? Estamos aqui compartilhando os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Vamos aqui ao próximo candidato, que também começou a campanha, Ronaldo Caiado. E fez aceno à base eleitoral em Goiás, que é o estado que governou por 2 mandatos. O candidato do PSD minimizou a ausência do vice dele, Gilberto Kassab, neste domingo, do ladinho dele. Vamos entender? Na reportagem da Aline Beckett.
Ronaldo Caiado abriu a campanha neste domingo usando a própria gestão em Goiás como principal vitrine para a disputa presidencial. Durante a agenda no entorno do Distrito Federal, o governador destacou principalmente os resultados na segurança pública. Disse que a região já esteve entre as mais violentas do país e afirmou que a atuação do governo permitiu recuperar áreas que antes eram dominadas pelo crime. Caiado também citou investimentos em educação e saúde. Segundo ele, escolas da região melhoraram o desempenho e houve uma ampliação da estrutura hospitalar, com novos leitos e unidades de atendimento. Na campanha nacional, o governador tenta se apresentar como alternativa para enfrentar Lula no segundo turno e também colocou o equilíbrio fiscal entre as prioridades de um eventual governo. Caiado falou ainda sobre a relação com os Estados Unidos, disse que a eleição brasileira deve ser decidida internamente e defendeu diálogo para evitar crises entre os dois países. O candidato minimizou a declaração de Gilberto Kassab de que o Centrão estaria mais próximo de Lula. Caiado disse que a fala foi mal interpretada, afirmou que mantém contato diário com Kassab e afastou qualquer sinal de crise entre os dois. Conversei com ele todos os dias. Não, ela foi mal interpretada, não tem nada a ver. O que ele falou, todos os jornalistas e analistas hoje disseram claramente, olha, ele falou o que todo mundo já sabia. Essa é a grande realidade. O que ele falou é a verdade. Por que os partidos não quiseram lançar candidato à presidência da República? Por quê? Porque só o PSD lançou. Por que os outros todos entraram na neutralidade? Hã? Mas o Flávio então, exatamente isso. Então é uma análise que as pesquisas demonstram isso aí que você está dizendo. Isso mostra, gente, fica claro, que essa outra versão dada é um momento de desespero. Vamos agora com o candidato Renan Santos, candidato à presidência pelo partido Missão. Ele fez um evento no centro de São Paulo para iniciar oficialmente a campanha. Fez críticas a Lula, críticas a Flávio Bolsonaro e reforçou o plano de encarceramento em massa. Quem acompanhou tudo isso e conta pra gente foi Bruno Teixeira. Renan Santos discursou por cerca de 1 hora. Ele subiu ao palco vestindo um colete à prova de balas. Em seu discurso, o candidato do Missão fez diversas críticas ao presidente da República e candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e a Flávio Bolsonaro, do PL. Renan Santos escolheu o Largo de São Francisco, no centro de São Paulo, como local do primeiro ato de campanha. É neste endereço que está localizada a Faculdade de Direito da USP, onde ele iniciou a trajetória política. Entre as propostas apresentadas por Renan Santos estão a maior atração de investimentos estrangeiros e de geração de empregos. Ele também propõe um maior protagonismo do Brasil na geopolítica e também um combate às facções criminosas. Renan Santos mencionou o slogan "Prendeu, matou", em sinalização para a segurança pública. O candidato do Missão também falou sobre seu plano de encarceramento em massa. Veja só, existem muitas pessoas que cometem crimes e estão soltas no Brasil. Então, se você quiser fazer justiça, o ato de fazer justiça ou punir pessoas pela maldade que elas fizeram, você vai precisar encarcerar em massa. Você vai precisar construir mais de 300 mil vagas no Brasil só para pegar as pessoas que cometeram crimes e estão soltas hoje. Então, há uma necessidade pela questão meramente de justiça. O que a gente diz aqui, ele já é garantido pela legislação brasileira, que é a legítima defesa de terceiros. Ou seja, se uma pessoa na rua aponta uma arma para você para roubar o seu celular, a polícia pode agir com força para eventualmente tirar a vida do bandido e preservar a sua. Não é sobre instituir a pena de morte, até porque precisa fazer uma nova Constituição. Agora, o grito de guerra tem a ver com o sentimento de impunidade que a gente tem ao andar nas ruas no Brasil e a ideia de que só pode haver duas respostas para um criminoso violento que tenta tirar a vida de alguém. Ou ele é preso, ou ele é morto. Uma terceira opção é apenas impunidade. A gente não quer viver num país da impunidade. Não só simbólica, como representação de uma vontade que é gritante num país em que as pessoas não têm mais coragem de sair na rua. A gente está perdendo espaço nas nossas ruas, das vias que são públicas, mulheres, homens, todo mundo, criança, simplesmente porque as ruas não pertencem mais a gente. Então, algo precisa ser feito. Então, a ideia do prendeu, matou é muito simples. Se você é um bandido, ou você vai ser preso, basta se entregar, ou você vai morrer, você vai querer trocar um tiro com a polícia. Talvez você possa, a terceira opção é você ficar muito machucado, sobreviver a uma troca de tiro e depois ser preso, mas não haverá algo que escape disso.